Bom dia a todos e a todas. A gente retoma hoje o curso de topografia com a aula sobre teoria dos erros. Eu coloquei esse título aí, sim, é normal medir errado, porque muitos de nós temos uma mania de perfeição, e essa mania de perfeição, às vezes, ela não compreende que é absolutamente normal existir algum nível de erro em tudo que a gente mede. Topografia é uma tecnologia, uma área da engenharia onde a gente, com frequência, mede grandezas angulares e lineares a fim de determinar a forma, a superfície da Terra e para desenvolver os projetos de engenharia. Acontece que se a gente não se cercar de métodos, rigor e não compreender a natureza dos erros envolvidos no processo de medição, a gente, com frequência, acha que é incompetente ou que está fazendo alguma coisa errada, quando é mais do que normal todos nós medirmos errados, obviamente com algum nível de incerteza, e é sobre esse o assunto da aula que a gente vai tratar hoje. Então, fiquem bem tranquilos se vocês medirem alguma coisa errada, que o que a gente vai tentar desenvolver, conversar na aula de hoje, é sobre como descobrir quando a gente errou, descobrir o tamanho do nosso erro, qual é o nosso erro e tentar uma forma de minimizá-lo. Ok? Bem, a gente vai começar fazendo uma diferenciação aqui entre erro e incerteza. Erro, normalmente, é o termo que a gente usa quando a gente compara o resultado de um valor medido com o valor verdadeiro dessa grandeza. Então, digamos que eu sei que o valor real, o valor verdadeiro de uma determinada medida é de 10 metros. Eu vou lá e faço uma medição e medir 9,99. Bem, se eu subtrair o valor da medição do valor verdadeiro, vai ficar 9,99 menos 10. Esse 0,01 vai ser o erro que foi cometido. E ele só é chamado de erro porque eu comparei o valor medido com o valor real, o valor verdadeiro. Agora, incerteza é um parâmetro, é um indicador que está associado ao resultado de uma medição. Geralmente, ele se caracteriza pela dispersão dos valores em torno de um valor, que pode ser o valor verdadeiro ou o valor médio dessa grandeza. Então, é importante eu saber qual foi o tamanho do erro, e se eu medir mais de uma vez, ou seja, eu tenho medidas superabundantes, eu posso descobrir, então, qual é a incerteza que está associada com aquele conjunto de medições. Bom dia, rapazes atrasados. Ok? Então, fazer essa diferenciação aí entre erro e incerteza. Erro, valor medido comparado com o valor verdadeiro, o valor real. Se eu conhecer o valor real, se eu conhecer o valor verdadeiro. Incerteza é um indicador, é um parâmetro que está associado à dispersão das medidas em relação ao valor verdadeiro ou valor médio. Ok. É fundamental que nessa aula aqui a gente compreenda que existem diversos indicadores de incerteza, da dispersão das medidas observadas. E aí a gente vai aqui fazer uma diferenciação importante entre dois indicadores. Um deles é a exatidão, que tem a ver com o valor real. Então, a exatidão tem a ver com a dispersão dos valores medidos em relação ao valor real, ao valor verdadeiro. Agora, precisão, eu parto do pressuposto de que eu não conheço o valor real, não conheço o valor verdadeiro de uma determinada medida. Aliás, esse é o caso mais comum em engenharia e na vida científica da gente. A gente normalmente não conhece o valor real, não conhece o valor verdadeiro, e aí o que é que a gente faz? A gente faz várias medidas, e dessas várias medidas a gente encontra o valor médio. E aí compara esse valor médio com o valor das medidas, e aí eu tenho um indicador de precisão. Trocando em miúdos, eu uso o indicador de exatidão quando eu comparo com o valor real, o valor verdadeiro. E eu uso o indicador de precisão quando eu uso
quando eu comparo os valores com valores médios das observações. Então, de um modo geral, na engenharia a gente usa o termo precisão por conta de trabalhar com valores médios. Ok, eu vou utilizar aí esse jogo de dardos, que é para a gente exemplificar com bastante clareza o que é um conjunto de medidas preciso, o que é um conjunto de medidas impreciso, o que é um conjunto de medidas exatas, o que é um conjunto de medidas inexatas. Me ocorreu agora que eu não falei para vocês, mas em alguns livros, alguns autores chamam também o indicador de exatidão por um outro nome. Já já eu falo para vocês, que eu esqueci. Olha lá. Vamos ver esse primeiro conjunto de medidas aqui. Conjunto de medidas, eu tenho como valor real, como valor foco, como valor verdadeiro, o centro do meu tabuleiro. Foram feitos diversos arremessos de dados e todos os dados atingiram o centro, ou seja, eles atingiram o valor verdadeiro. Eu posso dizer que, como as medidas todas estão dentro do valor verdadeiro, esse conjunto de medidas é um conjunto de medidas bastante exata, porque as observações elas coincidem com o valor verdadeiro. Eu posso dizer também que esse conjunto de medidas, primeiro aqui, é um conjunto de medidas bastante preciso. Por que é um conjunto de medidas de observações bastante preciso? Porque todos os valores, todas as vezes que eu joguei o dardo, cada um deles caiu muito próximo um do outro. O que significa que, se eu encontrar a média dessas observações, ela vai ficar aqui no meio delas, e existe uma distância muito pequena entre esse valor médio e cada uma das observações. Então, se a dispersão dos valores em torno da média é pequena, esse conjunto de medidas também é um conjunto de medidas muito precisa ou preciso. Ok? Bem, vamos para esse outro lado aqui, para esse conjunto de medidas. De repente foi jogado um conjunto de 4 dardos, um atingiu o valor do meio, os outros 3 ficaram longe dele. Se eu for fazer uma consideração acerca desse conjunto de observações, eu posso dizer que esse conjunto de observações é exato, porque pelo menos uma das observações atingiu o valor verdadeiro, mas eu vou dizer que esse conjunto de observações, apesar de exato, é um conjunto de observações impreciso. Por quê? Porque se eu for encontrar a média dessas observações, ela vai cair mais ou menos aqui, e a distância entre esse valor médio e cada uma das observações é bem maior do que nesse primeiro. Ou seja, se o afastamento dos valores observados em relação ao valor médio é grande, ou seja, se as medidas dispersam muito, esse é um conjunto de medidas impreciso. Bem, vamos para esse terceiro exemplo aqui. Então, esse primeiro conjunto de medidas é um conjunto de medidas exatas e precisas. Esse segundo conjunto de observações é um conjunto de observações exato, mas impreciso. Esse terceiro conjunto de observações, notem que todos caíram muito próximos uns dos outros, mas todos caíram muito próximos uns dos outros, longe do valor alvo, que era o valor objetivo, que era aqui do centro. Isso significa que esse conjunto de pontos, como nenhum caiu no valor verdadeiro, ele é um conjunto de medidas inexatas. Mas, sob o ponto de vista da precisão, ele é um conjunto de medidas preciso. Por quê? Porque todos caíram muito próximos uns dos outros, o que significa que a média também é próxima e a distância entre a média, o valor médio e cada uma das posições também é pequena. Então, esse é um conjunto de medições precisas. Ele é preciso, embora seja inexato. Vamos para esse quarto exemplo aqui. A gente tem um conjunto de observações que foram jogados 4 dardos, um deles caiu até fora do tabuleiro, nenhum dos 4 caiu no valor real, no valor alvo, no valor central, e além disso, cada um deles está bastante longe um dos outros. O que significa que, se eu for encontrar um valor médio, a dispersão dessas medidas em relação ao valor médio também é muito alta, é muito grande. Por isso, esse conjunto de medidas é um conjunto de medidas inexato, porque ninguém atingiu o alvo central, o valor verdadeiro, e é um conjunto de medidas imprecisas, porque elas estão todas longe uma da outra. Ficou alguma dúvida aí sobre esse conceito de exatidão e precisão? Exatidão, comparação com o valor verdadeiro. Precisão, comparação com o valor médio. Ok? Dúvidas? Ficou claro isso?
Turma? Vamos, turma, participem. Eu preciso que vocês falem alguma coisa. Então vai, professor. Tudo certo aí. Ok. Tudo certo, professor. Tá bom. Então, Flávio, você vai ser o porta-voz da turma, já que todo mundo está com o meu abil. Vou fazer meu melhor. Ok. Vamos agora para o conceito de resolução. Muitas vezes a gente confunde os indicadores de incerteza, que são a exatidão e a precisão. Ah, lembrei. Alguns autores chamam o conceito de exatidão, que é a comparação das observações com valor verdadeiro, de acurácia. Então, se vocês ouvirem acurácia ou exatidão, elas significam a mesma coisa, são sinônimos, ok? Mas acurácia e exatidão não são a mesma coisa que precisão. Ok, então alguns confundem o conceito de resolução com o conceito de precisão ou com o conceito de exatidão. E o conceito de resolução é completamente diferente. Resolução tem a ver com o menor valor possível de ser medido de uma determinada grandeza. Por exemplo, eu posso ter a resolução deste transferidor que está aqui. Então, este é um transferidor aí, metade de um transferidor, é um transferidor de 180 graus. E neste caso, na verdade, esse está dividido em grados, porque eu tenho a metade de um círculo dividido em 200 partes. Então, eu poderia dizer aqui que a menor parte possível de ser medida de um transferidor como esse é uma unidade dessa aqui. Isso aqui significa 1 grado. Pronto. Agora, se eu quiser, isso aqui eu tenho a resolução angular deste equipamento de medição. Agora eu tenho aqui uma trena. E esta trena é uma trena milimetrada. Significa que a menor parte deste diastímetro, que é um acessório para medição de distâncias, é de 1 milímetro. Então, se a menor parte que está gravada aqui é de 1 milímetro, eu posso dizer que a resolução agora linear, porque eu estou medindo grandezas lineares, é de 1 milímetro. Notem que resolução, tanto angular quanto linear, elas são as menores partes possíveis de serem medidas e não estimadas de uma determinada grandeza. Ok? Enquanto precisão é um indicador de dispersão das medidas observadas em relação ao valor médio, e exatidão, a dispersão dos valores observados em relação ao valor verdadeiro, valor real. Ok? Bem, queria agora embaralhar um pouco a cabeça de vocês e dizer para vocês o seguinte: onde é que a gente erra? Em absolutamente tudo que a gente mede. Quando é que a gente erra? Sempre. Sempre que eu meço, existe algum erro associado a essa medição. Quer essa medição seja de ângulos, quer essa medição seja de distância, ou quer não seja nenhuma medição, seja uma decisão que eu tome na vida. Absolutamente tudo que a gente faz, existe algum erro nessa ação de fazer, e absolutamente tudo que a gente decide, em alguma medida, existe um erro nessa decisão que a gente tomou. Como é que eu faço, então, se eu sou perfeccionista ao ponto de querer não errar nunca? Desistam. Procurem um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psiquiatra, porque não vai acontecer. A gente sempre vai ter alguma medida, algum erro associado à nossa medição. Como é que a gente faz, então, para não errar? 2 jeitos. Ou eu não meço, ou eu meço e vou errar. Porque a única opção de não errar é não medir. Professor, o senhor está me deixando aí muito confuso. Tem alguém tentando entrar, Não, né? Isso. Aceite seus erros, como diz Marco Aurélio. Errar é um chavão, mas errar é humano. Como todos somos humanos, todos vamos errar. Professor, mas engenheiros são criaturas da física, da matemática, do cálculo, da estatística, da precisão. Engenheiros não deviam errar. Esqueçam isso, gente. Todo ser humano erra. É uma característica inerente ao Homo sapiens. A gente erra o tempo todo. E eu estou falando isso aqui em engenharia, eu estou falando isso aqui em topografia, mas levem isso também para a vida pessoal de vocês. Porque absolutamente tudo que a gente faz tem algum erro.
ter a certeza disso é importante para que a gente se policie e tente descobrir qual foi o erro que a gente cometeu, onde a gente errou, e aí a gente vai tentar não errar, mas a gente vai tentar cometer um erro diferente da próxima vez que a gente for submetido àquela mesma situação. Então, errar é humano, mas repetir o erro é, em alguma medida, burrice. Talvez burrice não seja o contrário de inteligência. Talvez burrice seja o não reconhecimento de que é possível errar, de que a gente pode errar diferente cada vez. Queria indicar para vocês aqui, esse é o momento de topografia, nada a ver com topografia, mas que tem tudo a ver com engenharia e com vida. Existe um autor chamado Yuval Noah Harari, está aí, é esse careca judeu, israelense, melhor dizendo, nem sei se ele é judeu, mas ele é israelense, ele vive em Israel, ele é professor de História numa universidade em Israel, e ele escreveu alguns livros, nesse momento já são 3, que viraram best-seller internacional. E esse livro tem esse livro aqui que eu estou indicando para vocês, ele chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Eu não sei se vocês já tiveram contato com ele, já viram alguma coisa sobre ele, mas ele é muito interessante para a gente pensar como é que funciona o ser humano. Ele trata desde do aparecimento do ser humano na face da Terra, embora ele seja historiador e não biólogo, nem antropólogo, mas ele traça uma sequência desde que o ser humano apareceu na face da Terra, a nossa evolução até a gente chegar aqui, e ele fala muito sobre erros, sobre como foram importantes as descobertas que a gente fez, os erros que a gente cometeu para que a gente chegasse até aqui. Então, é uma indicação aí. Queria dizer para vocês que engenheiros precisam ler primeiro o mundo, interpretar as coisas, compreender o contexto no qual vivem. Então, perceber o outro, perceber a comunidade, o seu bairro, a sua cidade, saber as coisas que estão acontecendo, não se alienar de forma nenhuma. A gente só vai conseguir ser um bom profissional, um bom engenheiro, se a gente conseguir ser um bom ser humano. Um bom ser humano é um ser humano crítico, é um ser humano que observa, que critica, que reflete, e a leitura ajuda muito a fazer isso. Então fica a dica aí, engenheiros precisam se comunicar bem no formato escrito, no formato oral, em qualquer formato, e a gente só se comunica bem se a gente falar e escrever bem, e a gente só lê e escreve bem, só se a gente fala e escreve bem, se a gente lê também. Bem, como disse aí o Marco Aurélio, o que é que eu faço se eu não consigo não errar? Bem, a primeira coisa é aprender a fazer as perguntas certas. Já que não errar é praticamente impossível, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar isso e não se frustrar com isso, porque é absolutamente normal e desejável, esperando que a gente meça e que a gente erra. Então, errar não significa burrice. Errar significa que você é normal. Significa que você aceita suas limitações. Uma terceira coisa é que é importante a gente, a partir do pressuposto de que não apenas eu, mas que todo ser humano erra, aceitar o meu erro e aceitar o erro do outro também. Às vezes a gente é muito bonzinho, é muito leniente, é muito compassivo com os nossos próprios erros, e quando alguém erra, a gente é muito rigoroso, a gente gosta de ser o juiz, o crítico, o julgador do erro dos outros, mas eu, quando erro, eu quero ser perdoado e eu passo a mão na minha cabeça, mas quando o outro erra, eu sou muito rigoroso. Então, vamos aprender a ser um pouco mais generoso, um pouco mais paciente com o outro, porque o outro é muito parecido comigo e ele erra parecido comigo também. Se a pergunta não é como é que eu faço para não errar, qual que é a pergunta certa? A pergunta certa, então, seria onde é que eu errei, qual é o tamanho do meu erro? Se eu conseguir descobrir respostas para essas duas perguntas, o que eu vou fazer é tentar, ao máximo, errar menos ou errar diferente da próxima vez. Isso significa aprendizado, isso significa evolução. Então, o engenheiro tem que estar consciente de que ele sempre vai estar errado
E isso é o motivo pelo qual a gente sempre tem que colocar um coeficiente de segurança em todos os projetos, obras, em tudo que a gente faz. A gente tem que se cercar do máximo possível de rigor nas medidas que a gente toma, nos projetos que a gente executa, de tal forma a identificar onde é que a gente pode ter errado, qual foi o tamanho desse nosso erro, para tentar minimizar os nossos erros. Ok? Vamos lá. Em engenharia, de um modo geral, não só em engenharia, mas em cartografia, em geodésia, em geotecnologias, em topografia, a gente tem que, para compreender melhor qual foi o erro que a gente cometeu, onde ele está, onde ele pode existir, quais foram as possíveis causas da ocorrência desse erro, é importante que a gente divida esses erros em 3 partes. Os erros podem ser grosseiros, os erros podem ser sistemáticos e os erros podem ser acidentais. O que é um erro grosseiro? Um erro grosseiro é um erro onde o culpado é você, sou eu, é quem está medindo. De um modo geral, o erro grosseiro, ele é culpa do operador porque ele tem a ver com desatenção, ele tem a ver com falta de rigor, ele tem a ver com eu não ter preparado bem o equipamento. Normalmente, primeira coisa, não façam o que esses topógrafos, engenheiros, técnicos e tecnólogos estão fazendo aí. Nada de colocar um nível instalado. Não tenho tripé, esqueci de levar o tripé no campo, vou instalar o meu nível no dorso do meu auxiliar. Não façam isso. Isso é um erro fatal. Eu não sei como é que eu vou medir a profundidade de um lago, de um rio, de um curso d'água. Eu vou pegar um moleque lá da região que sabe nadar e vou colocar um prisma na mão dele com bastão e mandar ele instalar no fundo do curso d'água. Não façam isso também. Isso não é engenharia. Eu instalei um equipamento muito alto e eu sou baixinho, eu não consigo visualizar a luneta do meu equipamento. Não, você tem que instalar o equipamento da sua altura de visada. É por isso que cada aparelho tem que ser instalado para uma pessoa específica. Então, se eu sou baixo, eu instalo para uma altura de visada menor. Se eu sou alto, eu instalo para uma altura de visada maior. Mas nunca instalo o equipamento muito alto de forma que eu não consiga ler e eu vou precisar subir no ombro de alguém para fazer a leitura. Então, erros grosseiros são erros que a gente comete por desatenção, por falta de rigor, por não ter levado o equipamento adequado para fazer a medição. E, normalmente, esses erros eles aparecem de forma muito gritante. Eles são erros que possuem valores altos. Então, eu deveria ler 1 metro e li algo em torno de 1 metro e li 10 metros, 100 metros. Então, essa discrepância entre aquilo que eu deveria ter observado e aquilo que eu observei chama a atenção. E aí eu sei que ali eu cometi um erro chamado um erro grosseiro. Os erros grosseiros, às vezes, alguns autores chamam também de faltas. Como a falta, por exemplo, no futebol. Chega um cavalo que não sabe jogar futebol e aplica uma falta no outro jogador. Aquilo é um erro grosseiro, aquilo é uma falta. E quando a gente comete alguma dessas coisas também na engenharia, na topografia, isso também é chamado de falta, também é chamado de erro grosseiro. Uma coisa muito comum de acontecer na topografia é que a gente comete um erro grosseiro por desatenção. Está ali o topógrafo observando na sua luneta e, de repente, ali passa a Miss ou o Mister Centro de Tecnologia, a pessoa mais bonita que você já viu no Centro de Tecnologia, e você, ao invés de prestar atenção na leitura que tinha que fazer, você presta atenção em quem está passando. Isso é um erro grosseiro, porque isso vai tirar a sua atenção e isso provavelmente vai fazer com que você faça uma leitura mais errada, menos incerta. Deu para entender o que é um erro grosseiro, de quem é a culpa? Então, como é que eu faço para diminuir o erro grosseiro? Primeiro, que eu me cerco de estar utilizando equipamentos bem aferidos. Segundo, eu presto muita atenção no que eu estou fazendo. Terceiro, eu uso métodos e equipamentos adequados para aquele procedimento, para aquela execução, para aquele tipo de levantamento. Tá certo? Então, eu posso diminuir a ocorrência de erros grosseiros cuidando do que eu faço, cuidando da minha observação, sendo mais exato, mais rigoroso, mais atencioso nas minhas medições. Ok? Então, um erro grosseiro ou falta é isso aí. O que é, então, um erro sistemático? Um erro sistemático é um erro que dependeu menos do operador, mas mais dos equipamentos de medição, dos instrumentos de medição. E esse instrumento de medição na topografia, com certeza, ou é um teodolito, é uma estação total, ou é uma trena,
ou é um acessório que a gente está utilizando, seja como for, são erros que dependeram da imprecisão, da incerteza ou do, digamos assim, da desretificação dos equipamentos. No final, esses erros sistemáticos, eles também são culpa de quem está medindo, mas eles dependeram unicamente do equipamento. Por exemplo, ao me deslocar com um teodolito, eu tenho um teodolito aqui, ó, gente, teodolito, turma, teodolito. Ao me deslocar com o equipamento, eu tenho que segurar isso pela alça e tenho que levá-lo na vertical. Eu não devo levá-lo na horizontal, eu não devo levá-lo na inclinada, eu não devo bater em nada, porque esse é um equipamento muito, muito preciso, cheio de lentes, de prismas, de espelhos. E aí, se eu bater isso em algum lugar, se eu jogar isso em algum lugar, se eu chutar, se eu derrubar isso, primeiro que vai danificar o equipamento, como aconteceu aqui nessa estação total. Depois, mesmo que não danifique permanentemente, ele vai ficar desretificado. Significa que os eixos principal e secundário, que deveriam ser perpendiculares, não vão mais ficar perpendiculares. Isso vai provocar um erro, tanto na leitura de ângulos horizontais, quanto na leitura de ângulos verticais. E isso é um problema. Nas trenas, por exemplo, como tem aqui uma embaixo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma trena que está com a ponta dela quebrada. Por que isso aconteceu? Está dado um nozinho aí na ponta da trena. Porque alguns alunos não têm tempo de ir para a academia, ou então não têm o que fazer, e ao invés de ficar treinando abertura de peitoral com halteres, pega a trena e começa a esticar a trena. A trena a trena de topografia, de um modo geral, ela é feita de fibra de vidro, que é um material para ter baixa elasticidade, ou seja, ele tem que ter baixa deformação linear para que eu tenha medidas lineares precisas. Então, como ela é resistente, mas ela é resistente em algum nível. E ela não possui elasticidade, o que significa que se eu fizer muita força, ela vai romper, ela vai quebrar. A gente tem dezenas de trenas rompidas por ano no laboratório de topografia, quando a gente está executando a prática, porque os alunos puxam com muita força ou fazem alguma atitude com ela que não deveriam fazer. As trenas têm que ser esticadas, mas elas não têm que ser tracionadas de forma abusiva. Então, às vezes, quando eu traciono muito uma trena, o que acontece é que ela vai se deformar. Ela vai se deformando, a deformação vira permanente. Ao invés de eu medir, por exemplo, 20 metros, eu vou medir 20 metros e 5 milímetros. Aquela ali é uma deformação permanente, é uma deformação sistemática que toda vez que eu for medir, ao invés de medir, como ela tem agora 20 metros e 5 milímetros porque ela foi esticada, toda vez que eu for medir 20 metros, eu vou ter 5 milímetros a mais de erro nas minhas medidas. Deu para entender o que é um erro sistemático? Então, os erros sistemáticos eles dependem muito do equipamento que eu estou medindo, dos instrumentos de medição. Como é que eu faço, então, para diminuir, para minimizar os erros sistemáticos? Eu simplesmente corrijo, confiro, conserto permanentemente, confiro se os meus equipamentos de medição estão adequados para medição. Essa observação em topografia é chamada de retificação. Então, nós temos, por exemplo, um laboratorista. Nosso laboratorista é o Rafael. Ele, com frequência, confere se os nossos equipamentos estão aferidos. Quando alguns equipamentos, no final do ano, pelo menos uma vez por ano, estão desretificados, esses equipamentos são mandados pelo Centro de Tecnologia para um laboratório para que eles sejam, novamente, aferidos e voltem a medir corretamente. Então, os erros sistemáticos dependem dos equipamentos e eu tenho que conferir se os equipamentos estão bem aferidos, não possuem deformações, não possuem desvios, para que eles possam medir de forma mais correta possível. Pronto. Agora, tem os últimos tipos de erro, que a gente chama de erros acidentais. Esses erros acidentais, eles não dependem nem do operador e nem dos equipamentos, eles dependem da interação do operador, dos equipamentos com o meio ambiente. Isso significa que a gente não pode fazer absolutamente nada para que esses erros sejam corrigidos. O que é que a gente faz com eles? A gente se conforma. Se você for religioso de qualquer religião do planeta, você pode orar, você pode rezar, você pode emanar uma energia positiva, mas não há nada que você possa fazer para diminuir os erros acidentais. E, normalmente, quando você corrige os erros grosseiros e quando você corrige os erros sistemáticos, ainda sobram os erros acidentais e, normalmente, esses são os erros, são o motivo pelo qual, normalmente, a gente erra
nas medidas que a gente toma. Deu para entender? Diferente dos erros grosseiros, que geralmente são muito altos, geralmente dos erros sistemáticos, que geralmente são para mais, sempre para mais ou sempre para menos. Então, se uma trena está deformada 5 milímetros, ela sempre vai marcar 5 milímetros a mais, ou seja, os erros são do mesmo tamanho e na mesma direção. Agora, os erros acidentais podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser grandes, podem ser pequenos, a gente nunca sabe quando eles vão ocorrer. Vou citar um exemplo para você, porque você pode não estar imaginando aí um erro acidental. Por exemplo, a influência da temperatura e da pressão, que são condições climáticas na medição que a gente faz. Quando você toma uma determinada medida numa trena, se você tiver numa temperatura... Aqui em Fortaleza isso não acontece porque a gente tem uma baixa amplitude térmica. Mas digamos que a gente vai para uma região serrana, para uma região mais temperada, como, por exemplo, o sul ou sudeste do Brasil, que amanhece com temperaturas muito baixas e que no decorrer do dia essa amplitude térmica chega a ser de 20, 25 graus. Então, amanhece ali 5, 6, 10 graus e no final da hora do almoço eu estou com 30 graus de temperatura. Então, essa amplitude térmica vai fazer com que os materiais dos nossos equipamentos se dilatem. Ainda que eles se retraiam depois, porque é uma deformação retroativa, mas no meio da minha medição, eu estou medindo alguma coisa às 6 horas da manhã, estou medindo alguma coisa meio-dia, as temperaturas de 25 graus de diferença fazem com que meu equipamento se dilate. E isso ali vai implicar num erro acidental. Ok? Então, se vocês souberem rezar, orar, rezem, porque é o único jeito de fazer com que os erros acidentais diminuam, e este é o motivo pelo qual geralmente tem um erro embutido lá nas nossas medidas. Isso independente de você ser cristão, evangélico, católico, budista, judeu, muçulmano, hinduísta, ter alguma religião afro-brasileira, alguma acreditação nos fenômenos da natureza, como os nossos índios, independente de qualquer coisa. Tá certo? Bem, como é que a gente faz, então, assim, efetivamente, para tentar descobrir o tamanho do nosso erro e tentar descobrir onde foi que a gente errou? Aí existe uma teoria na engenharia chamada de teoria dos erros. Essa teoria dos erros não é uma teoria para a gente errar, é uma teoria para descobrir o tamanho do nosso erro e tentar minimizá-lo. Ok? Tem um conceito aí de teoria dos erros, e o que a gente vai tentar fazer aqui vai ser lembrar um pouco da estatística, da probabilidade estatística que vocês viram no primeiro ano. Eu imagino quão saudosos vocês devem estar dos professores de estatística e de probabilidade de vocês. Tem algum professor aí de vocês que não esteja aí? Desculpem. A maioria dos professores de probabilidade estatística da engenharia são professores do DET. Eu tenho aí o professor Felipe Loureiro, o professor Manuel Mendonça, professor Francisco Moraes, e tem um professor último aqui, que é do Diatec, que é o Carlos Estevão, são professores de probabilidade estatística. Tem algum aluno aí que não foi aluno desses 3 professores? Pode escrever aí, que eu prometo que eu coloco a fotinho dele, a fotinho desse novo professor no próximo semestre, nesse slide. Pode escrever aí no chat, gente, que eu estou vendo o chat agora. Tem alguém aí que não foi aluno desses professores? Vocês estão com saudade do Felipe? Foi aluno de quem, Gabriel? Você não está com saudade nenhum? Você foi aluno de quem, Gabriel? Ok, depois vocês me dizem. Escrevam aí no chat que depois eu leio, porque eu preciso continuar a aula. Depois eu coloco de vocês aí. Mas imagino que probabilidade estatística é uma disciplina, embora ela seja interessante, embora os professores do DET usem uma metodologia construtivista para ensinar, problematizando tudo na estatística, eu imagino que fazer isso à distância, remotamente, não deva ter sido muito fácil, e por isso vocês devem estar com essa carinha parecida com a da moça aí da foto. Mas vamos em frente. Eu vou precisar agora que vocês lembrem de alguns conceitos, principalmente de medidas de dispersão. Eu vou passar aqui muito rápido nisso, porque vocês tiveram aula de estatística no primeiro ano. Aliás, aqui e ali a gente vai usar conceitos que vocês já tiveram, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental,
ou do primeiro ano de engenharia para falar alguma coisa aqui, certo? Então, vamos aqui, só separar o joio do trigo. Eu chamei isso de uma coisa, outra coisa, porque é verdade. Eu quero separar aqui o que é erro verdadeiro de o que é erro aparente. Erro verdadeiro ou desvio verdadeiro tem a ver com medida, valor verdadeiro. Ou seja, se eu faço uma medida e eu comparo essa medida com o valor verdadeiro ou o valor real, essa diferença é chamada de erro verdadeiro ou desvio verdadeiro. Mas se eu faço uma medida e eu comparo essa medida com o valor médio, aí isso não é chamado de erro verdadeiro ou erro ou desvio verdadeiro. Isso é chamado de erro aparente. Então, o tipo de erro que eu vou ter, se ele é verdadeiro, eu comparei a medida observada com o valor real, o valor verdadeiro. Se ele é erro aparente, ou resíduo aparente, ou desvio aparente, é a comparação da medida que eu fiz com o valor médio. É exatamente a relação que eu tenho aí entre exatidão e precisão. Ou seja, o conceito de exatidão usa também o conceito de erro verdadeiro. Agora, o conceito de precisão usa o conceito de erro aparente, resíduo aparente ou desvio aparente. Ok? Como é que eu faço, então, para conseguir avaliar o tamanho do erro que eu cometi e tentar errar menos, descobrir qual é uma forma, qual é o valor mais provável daquela grandeza que foi medida? Aí a gente tem que executar medidas superabundantes. E o que são medidas superabundantes se não significa medir diversas vezes? Então, se a minha observação foi identificada aqui por L1, eu observo uma vez, chamei de L1. Observo outra vez, chamei de L2, L3, L4, até ter observado N vezes aquela grandeza. Medi diversas vezes. Se eu observei diversas vezes, eu acho, então, a média aritmética, somando todas as observações e dividindo pelo número de vezes que eu observei. Isso é o conceito de média aritmética, e vocês já conhecem muito bem isso, muito antes, inclusive, do ensino superior. Como é que eu acho o erro aparente ou desvio aparente? Já que, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com um conceito de precisão e a gente não sabe o valor verdadeiro. Eu vou encontrar o valor médio. E o valor principal do valor médio é a média aritmética. Esse é um bom indicador de valor médio das observações. O que a gente chama, então, de erro aparente, ou desvio aparente, ou resíduo aparente, nada mais é do que, identificado aqui pela letra V1, é o valor médio menos a minha observação 1. O meu resíduo 2 vai ser o valor médio menos a observação 2. O meu desvio N vai ser o valor médio subtraído da minha observação N. Então, eu tenho aí N desvios para cada uma das observações. O conceito de erro médio aritmético é dado por uma equação onde eu tenho que fazer a somatória dos meus valores dividido pelo número de observações. Existe um método na teoria dos erros chamado MMQ, apelidado de MMQ, que é o método dos mínimos quadrados, que tenta fazer exatamente isso. Minimizar ao máximo os quadrados dos desvios das observações que foram cometidas para encontrar o valor mais provável, mais adequado daquela grandeza. Como é que eu faço isso? Então, eu pego o meu desvio 1, que nada mais é do que a subtração entre o valor médio e a minha observação 1, elevo ao quadrado, ou seja, multiplico por ele mesmo. A mesma coisa eu faço com o desvio 2, com o desvio 3, com o desvio 4, com o desvio N. Quando eu conseguir minimizar essa função, eu estou ali com o meu melhor conjunto de medidas. Então, eu vou elevar ao quadrado os desvios de todas as minhas observações. O valor mais plausível, o melhor valor, o valor mais adequado, o valor mais provável de uma verdadeira grandeza é função do erro médio quadrático da média aritmética, que nada mais é. Então, eu acho a média aritmética somando todas as observações e dividindo pelo número de observações, e acho o erro quadrático tirando a raiz quadrada da somatória quadrática dos desvios, dividindo pelo número de observações menos 1. Notem que esse indicador ele pode ser positivo ou negativo, e ele é que vai dar a incerteza das nossas observações. Ou seja, eu medi 4 vezes uma grandeza, eu posso dizer que o valor dessa mesa é de 1 metro, mais ou menos 5 centímetros. Ou seja, se eu medir
1 metro é 95 centímetros. Entre 95 centímetros e 1,05 m, eu estou dentro ali da incerteza aceita para aquele conjunto de medidas. Ok? Não se preocupem que a gente vai exercitar isso já já. Peguem logo a calculadora de vocês e a gente já vai usar. O erro médio quadrático da média aritmética é dado, então, aí pela raiz quadrada da somatória quadrática dos desvios em relação à média aritmética, dividido pelo número de observações que multiplica o número de observações menos 1. Eu não vou me deter nessas equações, porque vocês já viram essas equações na estatística no primeiro ano. Vocês só precisam saber delas. Vamos agora partir do pressuposto de que eu preciso realizar medidas superabundantes para errar menos. Quantas medidas eu preciso fazer? 1.000? 2.000? 5.000? Não, gente. Ó, esse gráfico aqui é um gráfico que demonstra isso. Ele foi utilizado pela norma brasileira, inclusive pela norma brasileira NBR 13.133, que já está atualizada, que foi atualizada agora em setembro, para definir quantas vezes, qual é o número mínimo de vezes que a gente vai medir. Então, se eu vou medir um ângulo, eu vou medir quantas vezes no campo. Se eu vou medir uma distância, eu vou medir quantas vezes no campo. Notem aqui esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico bidimensional, onde eu tenho ordenadas. Nas ordenadas aparece o valor de erro e nas abscissas aparece o número de observações. Então, se eu observo uma única vez, o meu erro é muito alto. Se eu observo 2 vezes, o meu erro já diminuiu. Se eu observo 3 vezes, o meu erro já diminuiu mais ainda. Se eu observo 4 vezes, esse número já deve estar muito próximo do erro que eu cometi em 3 vezes e muito próximo do erro que vai se manter constante, independente de quantas vezes eu meça a partir daí. Então, entre 3 e 4 vezes é o ideal para que a gente meça. A norma brasileira de topografia orienta que a gente meça em campo cada ângulo pelo menos 3 vezes e cada distância pelo menos 3 vezes. Esse é um número médio, porque a partir dessa curva, que a gente chama de curva assintótica, ela é assintótica porque ela nunca toca o eixo das abscissas, ela nunca zera porque a gente erra sempre. Então, o erro sempre vai ser maior do que zero. Embora ele se torne, a partir de um determinado número de medições, ele se torne pequeno, ele se torna constante, ele nunca vai zerar. Certo? Então, 3 é um número que a norma nos orienta para que a gente meça. Vamos aqui entrar no conceito de média. A gente já passou pelo conceito de média aritmética simples e vamos passar agora pelo conceito de média aritmética ponderada. O conceito de média aritmética ponderada, ela inclui aí pesos para que a gente pondere valores, pondere medidas que foram obtidas com maior erro de forma menor do que medidas que foram obtidas com maior erro de forma maior. O que significa se eu errei mais, eu vou pegar esse conjunto de medidas que eu errei mais e multiplicar por um peso menor, para que elas influenciem menos no resultado final. Se eu tenho um conjunto de medidas onde eu errei menos, eu vou ponderar essas medidas onde eu errei menos por um peso maior, para que elas influenciem mais no resultado final do meu conjunto de observações. Ok? A ideia que está por trás dessas equações é essa, e a gente vai já aplicá-las, e vocês vão ver como é que ela funciona. O erro médio quadrático da média ponderada ele é muito similar ao erro médio quadrático da média aritmética. A diferença, então, é que tanto no numerador quanto no denominador eu acrescento a multiplicação pelo peso. E como eu estou querendo fazer com que medidas mais erradas tenham um peso menor e medidas menos erradas tenham um peso maior, o peso ele vai ser inversamente proporcional ao erro que foi cometido. Ok? Professor, eu entendi assim na minha cabeça isso, mas eu não estou sabendo como é que coloca em prática isso. A gente vai colocar em prática observando aí o que diz a norma brasileira de execução de levantamento topográfico da 13.133 sobre como devemos medir. Ela diz que a gente deve medir, por exemplo, ângulos utilizando o método das direções, que também é chamado de método de Bessel, ou chamado de método de medidas repetidas, que é exatamente o que eu vou explicar para vocês agora. Notem aqui que eu tenho a presença de um teodolito. Como é esse teodolito que eu tenho aqui? Vocês estão enxergando aí o teodolito, gente? Antônio Flávio? Turma? Sim, professor. Beleza.
Gostei do eco. Então, eu tenho um teodolito aqui, similar a esse que é teodolito aí, eu vou mostrar para vocês quais são os eixos. Vocês não estão tendo aulas práticas, isso significa que o professor de prática que deveria dizer isso que eu vou dizer agora, não disse, porque vocês não tiveram aulas práticas ainda no campo. Mas eu vou dizer para vocês. Bem, isso aqui é um teodolito. Qualquer teodolito, qualquer equipamento de medição, inclusive uma estação total, ele tem eixos principais. O eixo principal de um teodolito ou de uma estação total é o eixo vertical que passa pelo centro vertical da luneta, que é esse eixo aqui, ó. Um eixo que passa aqui, passa pelo centro e passa pelo ponto topográfico. No nosso caso, aí no nosso desenho, esse eixo verde, V que está aí. Esse é o eixo principal. Existe um eixo secundário. O eixo secundário é o eixo de rotação da luneta. É esse eixo que passa bem aqui, ó. Tem uma bolinha bem aqui, ó, que identifica que é o eixo de rotação, é esse eixo K, é esse eixo vermelho aí que está no nosso desenho. O eixo de rotação da nossa luneta, ele é perpendicular ao eixo vertical e ao eixo principal, que é o eixo vertical, e ele é um outro eixo importante da nossa medição. E o último eixo é esse eixo ZZ aí, que está em azul, e ele é o eixo que passa pelo centro da ocular, que é a lente onde a gente olha, e sai no centro da objetiva, que é a lente divisada. Então, são esses três os eixos principais de qualquer equipamento topográfico. O eixo principal, que é vertical, o eixo secundário, que é esse vermelho, que é o eixo de rotação da luneta, e o eixo de colimação, ou eixo de linha divisada, que é o eixo azul, que passa pelo centro das duas lentes divisadas. Ok? Agora, aqui do lado, eu tenho esse mesmo equipamento sem a carcaça dele, só com os equipamentos. Como é que eu sei, então, que o meu equipamento está na posição direta ou na posição inversa? O método das direções, ele pressupõe que você faça leituras no limbo. O que é o limbo, professor? O limbo são os discos de leitura. Notem que aqui embaixo é como se fosse um transferidor que está dentro do equipamento. Esse aqui embaixo é o limbo horizontal, ou disco graduado horizontal, e ele fica bem aqui dentro, ó. Fica na base do teodolito. Nesse caso do nosso desenho, ele está bem aqui, ó. Então ele fica escondido, ele está bem aqui nessa parte arredondada, ó. Ele fica escondido, ele está aqui dentro. Tem um disco. É como se houvesse um transferidor aqui dentro, muito preciso. E o limbo vertical, que é esse que está aqui, ó, ele fica nessa parte arredondada do teodolito. Notem que eu tenho aqui, ó, um lado que não é arredondado e um lado que é arredondado. Ok? A minha luneta, ela pode estar nessa posição ou ela pode estar nessa posição. Numa posição, ela está na posição direta, na outra posição, ela está na posição inversa ou invertida. Como é que eu sei qual é a posição direta e a posição inversa da luneta? Isso tem a ver com o limbo vertical, com essa roda aqui, ó. Se eu estiver com o meu olho na ocular, que é essa lente menorzinha, e o meu limbo vertical estiver do lado esquerdo, assim, do meu lado esquerdo, eu estou na posição direta. Então, se eu estou olhando na ocular e o limbo está do meu lado esquerdo, eu estou na posição direta. Agora, se eu bascular a luneta, a ocular vai ficar do meu lado, mas o meu limbo ficou agora do lado direito. Se o limbo está do lado direito, a minha luneta está na posição invertida. Eu sei que não é muito fácil para vocês compreenderem isso à distância, porque vocês não estão aí com equipamento, mas eu garanto a vocês, ainda esse semestre, o Rafael, que é o nosso laboratorista, já voltou para o laboratório, e a gente vai agendar com vocês a partir da próxima semana, dias em que grupos de 4 em 4 alunos podem ir ao campus do PC para que ele mostre para vocês o equipamento, mostre como instala, vocês identifiquem a posição direta, a posição inversa, o nivelamento do equipamento. Vocês vão fazer ainda esse semestre, coisa que os alunos do semestre passado não puderam fazer, porque não estavam vacinados ainda, e não existia nenhuma previsão de retorno dos nossos laboratoristas. Entenderam aí, né, gente? Ok. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente, para executar o método das direções, a gente precisa compreender o que é a posição direta e o que é a posição invertida. Porque às vezes eu vou fazer a leitura na posição direta e às vezes eu vou fazer na leitura na posição invertida. Por que eu vou fazer isso, professor? Porque notem que quem construiu esse equipamento foi um ser humano. Quem disse que a indústria que construiu esse equipamento, que nesse caso aqui é a Zeiss, que é uma indústria, a Carl Zeiss, que é uma indústria alemã,
construiu deixando um círculo dividido em 4 quadrantes exatos de 90 graus. Não existe nenhuma garantia de que isso aconteceu, o que faz com que exista a possibilidade de ter alguns segundos, alguns minutos a mais ou a menos em algum quadrante. Então, se eu leio numa posição, imaginem só aqui esse transferidor. Imaginem que eu vou ler esse ângulo aqui na posição direta, leitura do ângulo P na posição direta. Ele é aqui. Quando eu inverto a luneta, eu vou fazer a leitura deste mesmo ângulo, mas no quadrante que lhe é oposto. Ele vai estar aqui, ó, leitura do ângulo P na posição inversa ou na posição invertida. Lendo em quadrantes diferentes e depois achando a média aritmética entre os ângulos que eu li, eu diminuo o impacto dos erros de leitura, porque eu estou lendo em quadrantes diferentes. E é por isso que a norma orienta que, além de fazer medidas mais superabundantes, mais do que 3 medidas, eu leia também em quadrantes diferentes, e isso me obriga a ler na posição direta e na posição inversa. Ficou claro aí, gente? Eu não entendi direito por que tem que fazer do jeito inverso. Por que tem que fazer na posição direta, na posição inversa? Sim. Olha só. Quem que falou aí? O Marcos. É porque não resolveria também fazer mais vezes? Preste atenção aqui. Digamos que isso aqui seja o limbo do aparelho e que eu vou fazer a leitura deste ângulo aqui, em verde, nessa posição do aparelho. Então, eu vou ler daqui até aqui. Essa é a medida que eu vou fazer. Quando eu inverto a minha luneta, eu vou ler este mesmo ângulo, mas nesta posição do meu limbo. Eu vou ler o ângulo daqui até aqui. Quando eu for achar qual é o valor médio desse ângulo, eu vou somar essa medida que eu fiz daqui com essa medida que eu fiz aqui, e eu garanto a você, elas nunca vão ser iguais, e vou dividir por 2. Então, quando eu for achar a média desses ângulos, eu posso ter em um quadrante lido um ângulo maior, em um outro quadrante lido um ângulo menor, mas na média eu diluí o erro que foi cometido na construção do limbo, na construção do equipamento. E é por isso que eu preciso fazer a leitura na posição direta e na posição inversa. Ok? Tá bom, entendi. Eu tenho um videozinho que eu gravei aqui para vocês e eu queria que vocês assistissem. Olha aí. O limbo tem de um lado, o limbo vertical tem de um lado e não tem do outro. Às vezes eu estou na posição direta, às vezes eu estou na posição inversa. Como eu posso bascular a luneta, eu descubro qual é a posição inversa e a posição direta se eu colocar, descobrindo qual é o lado que o meu limbo está. Se o meu limbo está do lado direito, como é esse o caso, eu estou na posição inversa. Se o limbo, vou repetir, eu estou na posição direta quando o limbo vertical está do lado esquerdo do operador. E ele está do lado esquerdo porque eu estou na ocular. Notem que ele não está do lado direito, ele está do lado esquerdo, posição direta. Agora eu vou bascular a luneta, ou seja, dar um tombo nela de 180 graus. Agora o meu limbo ficou do lado direito do operador quando eu estou com o olho na ocular. Eu estou com o olho na ocular e o limbo está do lado direito. Isso é a posição inversa. Eu fiz esse videozinho porque eu não sei se quando eu pego o teodolito e coloco aqui na frente de vocês, como eu não estou vendo, eu não sei se vocês conseguiram ver direito o que eu fiz. Mas deu para entender agora, gente? Eu sim, professor. Ok. Eu pedi desculpa aí porque eu não sou nem um youtuber bom, nem um editor bom, nem um filmador bom, nem um diretor bom, nem um iluminador bom. Então, o professor, nessa época de ensino remoto, teve que desenvolver uma doença mental chamada TDI, transtorno dissociativo de identidade, também chamado de múltiplas personalidades. E aí a gente tem que ser youtuber, cameraman, maker, digital influencer, psicólogo, assistente social, professor, marido, irmão, filho, pesquisador, orientador, faxineiro, tudo. Passeador de cachorro. E aí a gente faz muita coisa trabalhando em casa e não consegue fazer as coisas direito. Mas tomara que tenha dado para vocês entenderem aí. E o vídeo vai ficar para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Todo mundo acordando? Peguem aí a máquina de calcular de vocês e vamos ver como é que isso acontece de fato na prática.
Marcos, você foi aluno de quem, Marco Aurélio? Gabriel foi aluno do Felipe, professor Felipe Foi Loureiro. ele mesmo. Professor Felipe Loureiro é o professor das perguntas. Ele sempre faz perguntas. Justamente. Nunca ele dá resposta, ele só sabe perguntar. E ele fica encarando a gente até a gente responder. Fala todinho. Uhum. Isso ele chama de construtivismo. E ele tem aquele jeito dele de não demonstrar emoções que é impressionante. Olha para o meu rosto. Felipe com raiva. Felipe feliz. Felipe furioso. É essa cara que ele fica olhando para todo mundo o tempo todo, até vocês responderem. Ele tem. Eu vou ensinar vocês a decifrar o Felipe. Quando ele está com ódio, tem uma veia dele que salta bem aqui no pescoço. Ela tufa. Mas a cara dele é impassível, é a mesma cara. É impressionante. Se vocês convivessem 20 anos com ele, vocês saberiam que é assim. Ok, gente. Todo mundo pegou a máquina? Vamos trabalhar agora. Eu vou parar essa apresentação aqui, porque eu vou precisar interagir com vocês e eu vou apresentar não uma tela inteira, mas uma janela. E a janela vai ser essa. Pronto. Agora eu acho que eu consigo ver vocês e a apresentação. Por que eu não consigo ver a minha apresentação, gente? Pronto, agora eu estou vendo. Beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ok. Então, digamos aí que é o seguinte, o contexto é o seguinte, eu tenho um grupo de alunos, isso aí saiu da prática de verdade, viu, pessoal? Eu também sou professor não só da teoria, eu sou professor de prática também, eu tinha um conjunto, uma equipe com 6 alunos, eu dividi esses 6 alunos e cada um deles eu coloquei 3 equipes de 3 alunos, 2 equipes de 3 alunos, cada uma com um teodolito na mão. Um grupo de alunos de engenharia usou o método de Bessel, ou seja, o método que eu acabei de explicar para vocês, de medidas repetidas e compensadas, direções, para fazer uma série de observações, sendo que cada 3 alunos fez 3 medidas angulares que resultou na seguinte planilha. Então, eu tenho aí abaixo as leituras de um mesmo ângulo, feito pelo aluno 1, feito pelo aluno 2 e feito pelo aluno 3. Então, eu tenho 3 alunos que leram um mesmo ângulo. E eles leram o mesmo ângulo 3 vezes cada um, porque a gente tem que obedecer à norma. Então, o aluno 1 fez uma leitura inicial e uma final, o aluno, depois, na posição direta, depois ele fez leituras na posição inicial e final na posição inversa, e fez a leitura inicial e final na posição direta novamente. Como é que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu da seguinte forma. Deixa eu... Vocês estão vendo aí a apresentação com laser, né? Sim, professor. Ok. Como é que isso aqui foi feito? Bem, esqueçam o aluno 2 e o aluno 3, só para vocês compreenderem o que fez o aluno 1 e o aluno 2. O aluno 3 fizeram a mesma coisa depois repetindo. Então, o aluno 1 fez a leitura de um ângulo, leitura de 2 ângulos, leitura do ângulo 3 vezes. Na primeira vez, a leitura inicial ele zerou. Imaginem zerar aquele transferidor na direção inicial. Foi 0. Aí ele girou a luneta, deixando parado o transferidor. Na hora que ele deixou parado o transferidor, ele girou a luneta até a outra direção, ele leu no ângulo final, ele fez a leitura no transferidor de 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Eu pergunto a vocês... Não, professor. Hã? O senhor perguntou se o cursor estava aparecendo? Sim. Não, acho que não. Eu vou precisar que ele apareça para explicar para você. Ah, ele está...
Vocês estão Tá vendo ali? aparecendo o mouse, não tá aparecendo aquela bolinha. Ok. Então, ele fez a leitura inicial de 0 graus, 0 minutos, 0 segundo. Quando ele chegou na direção final, ele leu 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Pergunto a vocês, na posição direta, qual é o tamanho, qual é a dimensão dessa grandeza que foi lida primeiro pelo ângulo? O ângulo final menos o ângulo inicial, ou seja, 55, 33 e 10 menos 0, 0, 0, vai dar 55, 33 e 10. Concordam? Sim. Ok. Então, o que o meu aluno 1 fez foi ângulo final menos ângulo inicial. 55, 33 e 10. Eu vou precisar mudar aqui de novo. Parar a apresentação. Apresentar a tela inteira. Pronto. Agora vocês estão vendo o ponteiro a laser, não estão? Sim? Sim, agora dá para ver. Ok. Então, na posição direta, a primeira coisa que ele fez foi ângulo final menos ângulo inicial. Se eu perguntar para vocês qual foi a dimensão do primeiro ângulo que ele leu, final menos inicial, 55, 33 e 10. Qual foi a dimensão da segunda vez que o aluno 1 leu este mesmo ângulo? Foi na posição inversa. Então, quando ele iniciou, na posição inversa, ele basculou a luneta, então ele não estava mais zerado. Mas notem que se não existisse nenhum erro na leitura dele, nem no equipamento, este ângulo que começou com 0, quando ele bascula a luneta, ele deveria ser 180 graus. Notem que ele já não ficou 180 graus, já foi cometido erro, ou pelo aluno ou pelo próprio equipamento. Então, a leitura inicial dele na posição invertida foi 180 graus, 0 minuto e 34 segundos. Ele leu o mesmo ângulo e lá no final ele leu 235 graus, 33 minutos e 17 segundos. Pergunta a vocês, subtraiam, por favor, aí na calculadora de vocês, gente. 235 bolinha, 33 bolinha, 17 bolinha, menos 180 bolinha, 0 bolinha. 55 graus, 52 minutos e 43 segundos. Exatamente isso, ó. Então, a segunda vez que ele leu o ângulo, notem que a primeira vez que ele leu o ângulo deu 55, 33 e 10. Na segunda vez que ele leu o ângulo, deu 55, 32, 43. E eles não são iguais. E já existe um erro aí. Mas tudo bem, era a primeira vez que o aluno estava pegando o teodolito e fazendo a leitura de ângulo. Aí ele foi ler uma terceira vez o mesmo ângulo. Ele desbasculou a luneta e ficou na posição direta novamente, mas ele não voltou para o 0. Notem que na hora que ele fez isso, a posição inicial dele deu 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Bem, o transferidor, ou seja, o disco graduado que ele faz a leitura, varia de 0 a 360 graus. Se ele leu 311, ele já leu essa posição, é uma posição que não zerou ainda, ela está quase no final da leitura do transferidor de 360 graus, mas não chegou no 0, certo? Então, a leitura inicial dele foi essa. A leitura final dele foi essa aqui, de 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Como é que a gente calculou o primeiro ângulo? Final menos inicial. Como é que calculou o segundo ângulo? Final menos inicial. Se a gente fizer final menos inicial nesse aqui agora, vai dar um ângulo completamente diferente. Então, eu não posso fazer isso. Eu vou explicar para vocês agora, tentando desenhar aqui do lado, com uma caneta, e eu sou péssimo em fazer isso. Só um minuto, gente. Opção de ponteiro. Caneta. Pronto. Notem aí. Imaginem que isso aqui é o limbo do nosso equipamento. Professor, você não consegue desenhar um círculo? Não. É o limbo do nosso equipamento. Uma diferença que existe o círculo trigonométrico que vocês mediram e o círculo topográfico é que o círculo topográfico, o 0 dele não é na horizontal, o 0 dele é na vertical. E ele não cresce no sentido anti-horário, ele cresce no sentido horário.
Então, esse aqui é o círculo topográfico. Então, eu tenho 0, depois eu tenho bem aqui 90 graus. Logo, bem aqui eu vou ter 180, bem aqui eu vou ter 270, bem aqui eu vou ter 360. Como a primeira leitura que ele fez foi de 311, digamos que a primeira leitura dele saiu bem aqui. Então, essa primeira medida aqui dele, no círculo topográfico, foi de 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Foi bem aqui nessa posição. A leitura final dele já foi passando o 0, porque bem aqui equivale a um ângulo de 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Qual é o ângulo de fato que ele leu? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor da caneta. Pronto. O ângulo que ele leu é esse ângulo que está bem aqui, ó, gente, que vai daqui até aqui. Como é que eu consigo calcular esse ângulo? Bem, esse ângulo é composto de duas partes. Essa parte daqui até aqui e essa parte daqui até aqui. Como bem aqui é o 0, essa parte menor aqui já é 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Agora, essa parte maior aqui, ela vai ser esse ângulo que é daqui até aqui, menos 360 graus. Como aqui tem 360 graus, este pedacinho aqui é 360 menos daqui até aqui. Ou seja, façam a conta, por favor, aí. 360 graus menos 311, 49, 37 vai dar um valor, que é o valor deste ângulo aqui. Eu vou chamar de alfa. Ao somar com este ângulo beta, vocês têm esse ângulo todo aqui. E o ângulo beta é esse aqui, 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Então, alfa vai ser 360 menos 311, 49, 37, somado a 7, 17, 33, que deu... Alguém fala para mim aí? Na minha conta aqui, gente, vocês têm que usar a calculadora de vocês. Eu tô pedindo para vocês terem a calculadora e usarem a calculadora, porque vocês vão precisar de agilidade na hora de executar esses cálculos na prova. Vocês vão ter um tempo limitado. Se vocês não treinarem aqui, vocês vão ter dificuldade de terminar isso no tempo que eu vou passar para vocês. Vocês têm que treinar isso. Quanto deu aí? Alguém fez? 55, 27, 56 também. Pronto. Deu o mesmo valor que eu fiz. Então, notem. Todo mundo entendeu aqui como é que foi feito esse cálculo aqui? E isso aconteceu porque ele não zerou o aparelho inicialmente na posição direta. O aparelho não estava zerado. Então, ele ficou antes de zerar, e aí eu tive que usar esse artifício para descobrir o tamanho do ângulo. Notem que a primeira vez que ele leu foi 55, 33, 10, a segunda foi 55, 32, 43, e a terceira foi 55, 27, 56. As três leituras do mesmo ângulo deram diferentes. Pergunto a vocês, o aluno 1 que fez essa série de medidas tem algum problema mental, neurológico, de percepção? Não, gente, é normal errar. Ainda mais que essa foi a primeira vez que ele pegou o teodolito e eu estava ensinando a fazer leitura de ângulo para ele. Então, é normal que ele tenha errado muito. Agora, é normal também que, à medida que ele evolua e meça mais vezes, ele vai errando cada vez menos. Ok? Beleza. Agora, vamos achar a média aritmética entre esses três ângulos. Somem, por favor, aí. 55, 33 e 10, 55, 32, 43 e 55, 27, 56. Somem isso e dividam por 3 e vocês devem achar o valor médio dessas três observações, que nos meus cálculos aqui deu 55 graus, 31 minutos e 16,3 segundos. Eu queria que alguém confirmasse isso, porque com frequência, como eu tenho aquele TDI, eu faço conta errada. Deu a mesma coisa aqui. Vou ficar igual o Felipe olhando para vocês. Gabriel. Ficar esperando a resposta. Esperando a resposta.
Ele é o professor das perguntas, não das respostas. Ok. Então, todo mundo já percebeu aí como é que a gente calculou o valor da primeira medida, da segunda e da terceira, somei as 3, dividi por 3, achei o valor médio das observações. Agora eu vou achar os desvios, eu vou achar os erros aparentes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou subtrair a minha observação da minha média. Então, quando eu pegar aí, subtraiam, por favor, 55 graus, 27 minutos, 56 segundos, menos o valor médio. 55, 31, 16,3 segundos. Isso vai dar 1 minuto e 53,7 segundos. Só que 1 minuto equivale a 60 segundos. Para ter uma mesma medida, eu vou trabalhar tudo com segundos. Então, 1 minuto e 53,7 segundos equivale a 113,7 segundos. Negativo. Por quê? Porque quando eu subtraí um valor menor de um valor maior, que era a minha média, deu negativo. Notem que eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Eu botei os desvios positivos nessa coluna, os desvios negativos nessa coluna. Nesse caso, a primeira observação, quando comparada com o valor médio, ela desvia negativamente aí de 113,7 segundos. Queria saber se vocês entenderam isso, gente. Quando eu subtraí, para achar o desvio, eu subtraí o valor da primeira observação, 53, 33 e 10, menos o valor médio, 55, 33 e 10, menos 55, 31, 16,3. Sobrou aí 113,7 segundos. Negativo, eu coloco na coluna negativa. Eu vou fazer a mesma coisa com a segunda observação, 55, 32, 43, menos o valor médio. Eu vou ter aí 96,7 segundos negativo, coloco nessa coluna também, desculpem. Agora eu vou fazer a terceira observação. 55, 27, 56, comparar com o valor médio, 55, 31, 16,3, menos 55, 27, 56. Eu vou ter um valor positivo. Agora, eu vou elevar ao quadrado cada uma dessas observações. Se eu elevar ao quadrado, aí não vai interessar se é positivo ou negativo. 113,7 ao quadrado vai dar isso. 96,7 ao quadrado vai dar isso. 200,3 ao quadrado vai dar isso. Quando eu somar os quadrados dos desvios, eu vou ter aí 62.398,67 segundos quadrados. Continuando, essa tabela é a mesma tabela que eu tinha lá ainda há pouco. Agora eu vou achar o erro médio quadrado, o erro médio aritmético. Eu vou somar o erro positivo e negativo, dividir por 3. Eu vou achar aí o erro médio aritmético. Agora, o erro médio quadrado de uma observação, eu posso tirar a raiz quadrada dos 62.398, que é o quadrado dos desvios, dividir por número de observações menos 1. 3 menos 1, 2. Eu vou achar aí 2 minutos e 56,63 segundos. Agora, o indicador de incerteza dessas minhas observações, ele é dado pela seguinte equação. A raiz quadrada da somatória quadrática dos desvios, que é isso aqui, ó, dividido por o número de observações menos 1. E aí que vai o número de observações menos 1 multiplicado pelo número de observações. Então, eu vou ter aí mais ou menos a raiz quadrada de 62.398, que é o quadrado dos desvios, dividido por 3, que multiplica 3 menos 1, 2, 3 vezes 2, 6, dividido por 6. Eu vou ter aí 101,98 segundos, que equivale a 1 minuto e 41,98 segundos. Então, eu posso dizer que o aluno 1 fez uma série de 3 medidas, cuja média é 55 graus, 31 minutos e 16,3 segundos, e a incerteza das observações deles, que é o erro médio quadrático da média aritmética, é
mais ou menos 1 minuto e 41,98 segundos. Eu vou fazer agora a mesma coisa para o aluno 1, para o aluno 2 e para o aluno 3, porque a pergunta que eu quero responder, a primeira pergunta é: qual é a melhor série de medidas? Ou seja, qual é a melhor série de medidas que errou menos? Quem errou menos foi o aluno 1, o aluno 2 ou o aluno 3? A gente fez isso para o aluno 1. Eu vou fazer agora para o aluno 2. Bem, eu vou pegar as observações do aluno 2, vou final menos inicial, final menos inicial. Aqui eu vou utilizar aquela mesma técnica que eu usei lá, e vou achar que a primeira medida do aluno 1 foi 55, 16, 24. A segunda medida do aluno 2 foi 55, 18, 9. A terceira medida do aluno 2 foi 55, 16, 47. Notem que elas são diferentes entre si e diferentes também das medidas feitas pelo aluno 1, embora o ângulo seja o mesmo. Agora eu vou achar a média das 3 medidas do aluno 2, e a média das 3 medidas do aluno 2 é isso. Quando eu subtrair a Professor? média... Oi. Só uma dúvida. Na posição inversa, ele não está em 180, tipo assim. Aí o senhor vai colocar para 180 ou vai usar esse valor que está aí? Não, tem que usar o valor que foi medido. E aí no 357 também? Também, tem que usar o valor que foi medido. Tá certo. Ok? Obrigado. Então, eu achei o valor médio dele. Agora, quando eu pegar o valor médio, achando o desvio menos a primeira medida, 55, 17, 7, menos 55, 16, 24, 43 segundos. Positivo. 55, 17, 7, menos 55, 18, 9, 62 segundos. Negativo. 55, 17, 7, menos 55, 16, 47, 20 segundos. Positivo. Eleva ao quadrado para achar os desvios quadrados. Notem que o desvio quadrado do aluno 1 foi 62.398 segundos quadrados. O desvio quadrado do aluno 2 foi 6.093. O que significa que ele já tem erros muito menores do que o aluno 1. Certo? Pronto. Utilizando as mesmas equações, eu vou achar que o erro médio quadrático da média aritmética do aluno 2 foi os 6.093 dividido por 6, que é 3 observações, que multiplica 3 menos 1, 2, dividido por 6. Então, a incerteza das medidas do segundo aluno já é apenas de 31,87 segundos. Notem que é uma incerteza muito menor do que as incertezas do aluno 1. Eu já posso dizer aí, comparando aqui, que as medidas do aluno 2 são melhores do que as medidas do aluno 1. Vamos ver o aluno 3. Aqui eu tenho as medidas feitas pelo aluno 3, encontro as medidas, somo as 3 e divido por 3, acho o valor médio. Do valor médio, eu subtraio cada uma das medidas, acho os desvios positivos e negativos, elevo ao quadrado e acho o quadrado dos desvios, que deu 2.144. Notem que o aluno 1 errou 62.000. O aluno 2 errou 6.000. O aluno 3 errou só 2.000, gente. Isso já é um indicador de que ele tem medidas menos incertas. Quando eu fizer as mesmas equações, notem que aí que o erro médio quadrático da média aritmética do aluno 3 foi de apenas 19 segundos. Então, para aquela pergunta primeira que eu fiz, qual é a melhor série de medidas, eu poderia ter perguntado qual é a série de medidas do aluno 1, 2 ou 3 que foi mais precisa ou que tem a menor incerteza. Olhem só, a incerteza do aluno 1 foi 1 minuto e aproximadamente 42 segundos. Do aluno 2 foi mais ou menos 32 segundos, mas do aluno 3 foi mais ou menos apenas 19 segundos. Então, eu posso dizer, sob o ponto de vista de estatística e da análise do indicador de precisão, que as medidas do aluno 3 são certamente mais precisas do que as medidas do aluno 2 e do que o aluno 1. Isso significa que a melhor série de medidas feitas sob o ponto de vista de precisão dos 3 alunos foi feito pelo aluno 3. As contas mostram isso, as operações, os números mostram isso, para responder essa pergunta. Mas eu diria para vocês, engenheiros não têm que pensar só nos números, tem que pensar nos porquês. Um cientista não tem que pensar apenas nos números, tem que analisar esses números e tentar compreender por que isso aconteceu.
Alguém aí tem alguma ideia de por que, que o aluno 3 errou menos do que o aluno 2, que errou menos do que o aluno 1? Será que o aluno 3 já sabia medir? Será que o aluno 3 era mais inteligente do que o aluno 2, do que o aluno 1? Será que era o fato do aluno 3 ser uma aluna e não um aluno, porque essa equipe era composta pelo aluno 1, que era homem, o aluno 2 era homem, e o aluno 3 era uma aluna, era uma mulher? Será que o gênero tem alguma coisa a ver com isso? Não, gente. Isso aconteceu porque a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Isso é um sinônimo de inteligência. Quando o primeiro aluno foi fazer, o aluno 2 e o aluno 3, ninguém tinha feito. Ele foi o primeiro, ele foi o desbravador. O aluno 2 e o aluno 3 foram observando o que ele estava fazendo de errado, indicado pelo professor, e na hora que eles foram fazer, eles já cometeram menos erros. Então, na hora que o aluno 2 foi fazer, ele aprendeu com os erros do aluno 1. Na hora que o aluno 3 foi fazer, ele aprendeu com os erros do aluno 1 e aprendeu com os erros do aluno 2. Ele errou, mas ele errou menos, porque ele aprendeu com os erros passados. Essa é a prova cabal de que a gente tem que aprender e precisa prestar atenção nos erros dos outros para também diminuir os nossos erros. A gente vai continuar errando, mas vai errar diferente, vai errar menos. Pergunto a vocês. E daí? Tem alguém certo? Não, os 3 alunos estão errados. Mas o aluno, é provável que, sob o ponto de vista de precisão, o aluno 3 esteja menos errado do que os outros 2 alunos. Mas tem uma pergunta que a gente não respondeu. Ok, o ângulo é o mesmo. O aluno 1 fez 3 medidas, o aluno 2 fez 3 medidas, o aluno 3 fez 3 medidas. Se eu somar as 3 medidas dos 3 alunos, eu tenho 9 medidas. E se a pergunta for: qual é o valor mais provável para essa série de 9 medidas? Se eu considerar as 9 medidas, qual é o valor mais provável para este ângulo? Aí eu vou ter que considerar as 3 medidas feitas pelo aluno 1 e a incerteza dele, as 3 medidas feitas pelo aluno 2 e a incerteza dele, e as 3 medidas feitas pelo aluno 3 e a incerteza dele. Como eu sei que as 3 medidas feitas pelo aluno 3 são mais precisas que as outras duas, eu vou dar um peso maior para ela influenciar mais na média ponderada. Assim como o aluno 2 errou médio, eu vou dar um peso médio para ele. Como o aluno 1 errou mais, eu vou dar um peso menor para ele. Nessa medida, eu vou ter uma média ponderada, influenciada menos por quem errou mais e influenciada mais por quem errou menos. Deu para entender? Então, a resposta para a pergunta qual é o valor mais provável, mais representativo dessa série de 9 medidas, para responder essa pergunta, eu vou ter que calcular a média ponderada. E para calcular a média ponderada, eu vou ter que ter peso. Como é que eu vou fazer o peso? O peso vai ser inversamente proporcional, ou seja, 1 sobre a somatória dos desvios quadráticos de cada um dos alunos. Então, o peso 1 vai ser 1 dividido por 101,979 ao quadrado, que foi a somatória dos desvios, que foi o indicador de precisão lá do aluno 1. 101,979, 101, ó. 101,979 é o erro médio quadrático da média aritmética do aluno 1. Eu vou pegar este indicador aqui em segundos, elevar ao quadrado e vou aplicar naquela equação para achar qual é o peso do aluno 1. Então, eu vou pegar 1 e dividir por o erro médio quadrático da média aritmética elevado ao quadrado dele e achar o peso do aluno 1. Vou fazer a mesma coisa para o aluno 2, vou fazer a mesma coisa para o aluno 3. O que vai indicar que o aluno 1 que errou mais vai ter um peso menor e o aluno 3 que errou menos vai ter um peso maior. Eu vou somar aí os 3 pesos, que vai dar 0,003850784. Vocês já viram que esse tipo de procedimento é um procedimento estatístico que vale muito a pena usar uma planilha do Excel, porque eu coloco essas equações no Excel, vou colocando os resultados e ele já vai calculando para mim, de forma muito rápida, os meus valores. Certo? Bem, dica 1 que eu dei hoje, leiam o livro do Harari. Dica 2, aprendam a usar direito o Excel. Um engenheiro ou uma engenheira que não sabe utilizar direito o Excel perde muito em velocidade de cálculo. Humanos são bons para pensar.
calcular. E computadores são bons para calcular. Então, a gente acelera muito o nosso processo de cálculo quando a gente usa um programa, uma linha de comando, uma planilha de cálculo. Aprenda a usar a programação ou aprenda a usar uma planilha de Excel, ou ambos, porque isso vai ajudar muito na vida profissional de vocês. Dica 2. Já estão me devendo 2 conselhos. Quem está falando isso é um engenheiro que começou sua vida profissional em 1986. Muitos de vocês sequer estavam pré-planejados nos gametas dos pais, tanto no óvulo quanto no espermatozoide dos vossos pais. Então, essa barba branca aqui tem que significar alguma coisa. Aprendam com os meus erros. Ok. Calcular. Entenderam aí como é que calcula o peso e como é que calcula a somatória dos pesos? Os pesos são inversamente proporcionais ao erro médio quadrático da média aritmética de cada aluno. O que significa que eu vou ter um peso menor para quem errou mais e um peso maior para quem errou menos. Somo os 3 pesos e vou ter a somatória dos pesos. Como é que eu calculo a média ponderada? A média ponderada é a somatória de cada média multiplicada por seu peso, dividido pela somatória dos pesos. Então, eu vou pegar a média aritmética do aluno 1, multiplicar pelo peso calculado do aluno 1. Somar com a média aritmética do aluno 2, multiplicar pelo peso do aluno 2. Vou pegar a média aritmética do aluno 3, multiplicar pelo peso do aluno 3. Vou somar tudo isso e dividir pela somatória dos pesos, dos 3 pesos. Aí eu vou ter a média ponderada para as 9 medidas, que deu, neste caso aí, 55 graus, 25 minutos e 19 segundos. Quando eu quero falar de valor mais provável, valor mais representativo, eu vou sempre utilizar a média ponderada e nunca a média aritmética, porque a média aritmética ela é a média representativa de uma série de 3 medidas, de 4 medidas de um mesmo observador, mas a média ponderada ela é uma média que leva em consideração as observações feitas por diferentes observadores. Ok? Ok, já tendo a média ponderada, agora eu vou comparar a média ponderada com a média aritmética de cada aluno. Então, eu vou pegar aqui 55, 25, 19, menos a média aritmética do aluno 1. 55, 31, 16,3. Aí eu acho o desvio para o aluno 1. 55, 25, 19, que é a média ponderada, menos a média aritmética do aluno 2. 55, 17, 7. Eu acho o desvio para o aluno 2. 55, 25, 19, que é a média ponderada, menos a média aritmética do aluno 3. 55, 28, 0,2. Eu acho o desvio para o aluno 3. Quando eu elevar ao quadrado, da mesma forma como a gente fez na média aritmética, e somar tudo isso, eu tenho o desvio quadrático da média ponderada. Agora, para saber qual é a incerteza, eu vou calcular aí o erro médio quadrático da média ponderada, que vai ser a raiz quadrada do erro médio quadrático da média ponderada multiplicada pelo peso, dividido pela somatória de pesos multiplicado pelo número de observações menos 1. Ou seja, aqui, ó, vou pegar aqui 127.663,29 vezes o peso 1, mais o 24.242.064, multiplicar pelo peso 2, mais o 26.569, que é o desvio quadrático do aluno 3, multiplicar pelo peso 3. Depois, vou pegar a somatória de pesos e multiplicar pelo número de observações menos 1, que dá 2. Isso chega, tira a raiz quadrada, isso chega a um valor aproximado de 205,7 segundos, ou seja, 3 minutos e 25 segundos. Então, eu posso responder essa segunda pergunta, qual é o valor mais significativo, mais representativo, mais provável para o conjunto de 9 medidas feitas por 3 observadores diferentes, com essa resposta. É a média ponderada de 55 graus, 25 minutos e 19 segundos, mais ou menos a incerteza dele, que é de 3 minutos e 25 segundos.
Professor, eu estou quase ficando doido, a minha cabeça está estourando aqui de tanta conta. Gente, vocês vieram para engenharia, gente. Sejam bem-vindos ao mundo dos cálculos. Engenheiros têm que saber calcular, mas têm que saber analisar os cálculos também. Conclusão da história. Eu posso pegar uma mesma medida e medir várias vezes um mesmo medidor ou medidores diferentes. Eu posso achar a incerteza dessas medidas de um mesmo medidor. Posso comparar medidores diferentes, achando a incerteza delas e vendo quem foi que mediu melhor. Mas eu posso também colocar tudo no mesmo sacola, as 9 observações, as 20 observações, as 1000 observações, e achar qual é o valor mais provável dessas grandezas todas e a incerteza. Obviamente, se eu colocar as 9 observações, a minha incerteza cresce, porque o meu aluno 1 e o aluno 2 erraram muito. Em relação às medidas apenas do aluno 3, que foi o que errou menos, logo a incerteza dele é menor. A outra coisa que a gente não pode esquecer é que um sinal de inteligência é aprender com os erros passados, não apenas com os nossos, mas com os erros dos outros. O que nos leva a uma conclusão super importante sob o ponto de vista pessoal. Todo mundo acha que coerência e que constância é um sinal de inteligência. Ah, não, eu sou uma pessoa muito coerente. Como se isso fosse bom. Sob o ponto de vista estatístico e de inteligência, isso não é bom. Porque à medida que eu aprendo, eu cresço, eu estudo, eu evoluo, eu descubro os meus erros. E na hora que eu descubro os meus erros, eu tento fazer diferente. Então, lá na frente, eu vou fazer diferente. E se eu faço diferente do que eu fiz antes, isso é sinal de incoerência. E não necessariamente isso é ruim. Então, incoerência pode significar evolução, aprendizado e inteligência. Não achem que coerência é sinal. Eu vejo às vezes, em discussões em vários lugares, onde se diz, não, você é muito incoerente, você não pode ser assim. Pode sim, gente. Eu posso aprender, eu posso mudar de ideia, eu posso evoluir e eu posso pensar diferente do que eu pensei antes. Como diria o poeta Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sempre formada, sempre igual, sobre tudo. Quem aprende, evolui, quem evolui, muda, e quem muda não precisa ser coerente, pode sim mudar de opinião. A atividade que vocês vão ter, que eu chamei de atividade 3, que eu vou postar hoje ainda lá no Classroom, é reproduzir o que a gente fez aqui com o aluno 1, 2 e 3, só que agora para um grupo de outros alunos, que era outra equipe, que estava com outro teodolito, lendo outro ângulo, e esses 4 alunos, que eu chamei de aluno 4, aluno 5 e aluno 6, fizeram a leitura deste mesmo ângulo, que era diferente do aluno do ângulo medido pelo aluno 1, 2, 3, mas o aluno 4, 5, 6 fizeram 9 medidas, cada um fazendo 3 medidas de um mesmo ângulo, e eu quero que vocês respondam a mesma pergunta. O aluno 4, o aluno 5 ou o aluno 6 é que fizeram, quem deles é que fez a melhor série de medidas, o conjunto de medidas mais precisas. E depois eu quero que vocês coloquem essas 9 medidas na mesma panela e me digam qual é o valor mais provável, mais representativo deste conjunto de 9 medidas e a incerteza associada a ela. Eu espero que vocês revejam esse vídeo, porque vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Aliás, eu peço que vocês se inscrevam lá, porque eu não estou nada igual a Juliette, eu só tenho 245 inscritos. Gente, pelo amor de Deus, quando é que eu vou chegar a 35 milhões, gente? Inscrevam-se no canal, gente. O canal é bonzinho. E aí vocês vão receber a aula gravada, vão poder assistir quantas vezes forem, e daqui a uma semana vocês me entregam o resultado dessa tarefa. Ok? Dúvidas, perguntas, eu vou deixar para que vocês, vou encerrar a gravação aqui, e convido vocês amanhã para que a gente, na próxima aula, continue com o curso de topografia, e quem tiver perguntas pode fazer aí depois que eu parar de gravar.